Jesus é nosso Senhor. Somos um, né? Hoje é um dia muito especial para todos nós, todo domingo, né? Lembrando do que o Senhor fez por nós e nos possibilitou estar aqui. Então, o que Ele fez foi com o propósito de que nós continuemos fazendo aquilo que Ele fez, que é expressando o Senhor aqui na Terra. Senhor Jesus. Então, vamos só retomar o que foi falado na mensagem da semana passada, quando o irmão Enio falou dos 7 itens que compõem a coluna e base da verdade. Nós estamos estudando a série de alimento diário, que fala sobre a igreja, coluna e base da verdade. E para que essa coluna se sustente, ela tem alguns itens que cooperam para que ela permaneça firme e sólida. E é o que nós vamos ver agora. Na semana passada, o Enio falou de 3 dos 7 itens. Ele falou da fé, da verdade e dos são ensinamentos. Eu vou retomar aqui só para nós lembrarmos rapidamente, e aí dou continuidade aos outros itens. Então, o primeiro item que ele falou foi da fé na questão objetiva. A fé objetiva é aquilo que não depende de nós. Aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o próprio Deus é, todo o plano dele, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Essa fé também inclui o próprio Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, e todo o plano que Deus tem para cada um de nós. Se o Isaac puder compartilhar conosco, por gentileza, aquela figura que tem o conteúdo da fé, que nós vimos na semana passada. Ali nós vimos o caminhãozinho, né? No círculo da esquerda nós vemos a fé, que ela é transportada por meio da palavra e chega até o destino final, que é a fé que habita em nós. Então nós vemos uma fé com letra maiúscula e depois em nós uma fé com letra minúscula, que é esse depósito. E nessa fé com letra maiúscula tem o conteúdo dela. Mostra para nós, Isaac. Aqui, ó. O conteúdo completo da economia de Deus, tem o evangelho de Deus, o plano para a humanidade, é composta por Deus, Cristo, Espírito, a vida divina, a igreja, o reino, a nova Jerusalém. Todos esses itens, eles estão externos a nós. Não depende de nós crermos ou não para que eles existam. É um fato, está lá. E o objetivo de tudo isso é ser transportado para o nosso interior. Hoje nós estamos usando esse exemplo do caminhãozinho, mas antigamente nós usávamos o exemplo de uma câmera fotográfica, que tinha uma paisagem que era subjetiva, objetiva, ela estava externa, alheia, tanto que na fotografia a lente é chamada de objetiva também. E para que eu pudesse capturar aquela imagem, eu precisava da minha visão, do meu lado subjetivo. Ou seja, quando eu tenho o meu espírito, que para quem lembra, vai um filme aqui, né? Coloco o filme, enquadro a paisagem e clico. No momento que eu cliquei, aquela paisagem que era externa, agora ela está registrada aqui no filme, ou seja, a fé que era externa, agora é registrada também no meu interior. Hoje, para os mais novos, em vez de filme, tem sensor eletrônicos, né? O próximo item foi a verdade. A verdade é, na forma daquela figura do caminhãozinho, é o próprio caminhãozinho, é a palavra. E dentro desse caminhãozinho, nós temos muitos itens que cooperam para que essa fé seja depositada em nós. Nós temos expolivro, nós temos os bucafés, mas também, de outra forma, nós temos a nossa própria comunhão íntima com o Senhor, nós temos a leitura da palavra, da Bíblia, a leitura dos livros espirituais, a comunhão com os irmãos, participar de uma reunião, seja ela presencial ou por uma transmissão como essa. Então, tudo isso vai introduzindo a verdade para o nosso interior. Todo
todo o conteúdo da fé. Senhor Jesus. E a verdade, se nós vermos em João 17, é a própria palavra que sai da boca de Deus e que foi registrada na Bíblia, né? Tudo que nós temos aqui é o que saiu da boca de Deus. Apesar de ter sido escrito por homens, mas toda a Escritura foi inspirada por Deus. Aí ali, esse versículo é o Senhor tendo uma comunhão íntima com o Pai, e aí ele fala de que para o Senhor nos guardar e tal, e aí aqui nesse versículo ele fala, santifica-os na verdade. Por quê? Porque a tua palavra é a verdade. Então o Senhor está falando, santifica-os na tua palavra. Senhor Jesus, isso é muito precioso. E de outra forma também nós temos o próprio Cristo sendo essa verdade. Em João 14:16, ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o Isaac puder colocar para nós. Irmãos, não tem outra forma de chegar ao Pai. 14:6, Isaac. Não há outra forma de chegar ao Pai senão por meio da verdade, senão por meio do próprio Cristo, ou seja, por meio da própria palavra que nos leva a Cristo. E aí sim nós podemos ter acesso ao Pai. Senhor Jesus, mas apesar de a palavra da verdade estar contida aqui, nós não podemos tomar isso como doutrina para nós. Porque a doutrina, nós já vimos que a letra, no papel branco, ela acaba nos matando, nos enchendo de orgulho e não edifica. Mas quando essa palavra, sim, que é uma doutrina, mas nós não aplicamos como uma doutrina, mas como um fundamento, quando ela entra no meu ser, ela se mescla comigo, e eu tenho experiências com essa palavra, com aquilo que o Senhor fala aqui, e essa experiência metaboliza no meu ser, ela se torna uma realidade. Então, a verdade seria uma coisa muito abstrata, mas a realidade se torna algo concreto. Então, quando eu falar, eu não vou falar de uma teoria, mas vou falar de algo que eu realmente vivo. Então, é isso que o Senhor espera quando nós temos contato com a palavra, temos contato com a verdade, que nós não tomemos ela como algo doutrinário, mas algo que nós possamos extrair vida. O Senhor fala que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, sempre que nós formos à palavra, o que nós precisamos extrair é vida e não simples conhecimento. Porque de conhecimento não precisa você ter espírito, né? O espírito vivificado. Pode ler por só ler e, na verdade, é capaz de você ficar mais confuso do que esclarecido. Mas quando nós tocamos na palavra, experienciando a vida eterna em nós, o próprio Espírito, aí ela se torna realidade no nosso ser. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O próximo item que o irmão Enio compartilhou conosco são os sãos ensinamentos. São ensinamentos também, Paulo cita nas epístolas a Timóteo e a Tito como as sãs palavras, uma linguagem sadia e também sadios na fé. Isso tem muito a ver com a nossa condição espiritual. Os irmãos que transmitem a palavra precisam transmitir ela de forma fiel, transmitindo realmente os sãos ensinamentos, sem mistura, sem fermento, sem nada diluído para facilitar, né? Realmente nós temos que ser fiéis naquilo que o Senhor nos comissionou, naquilo que o Senhor falou a nós, sem transmitir essa verdade e o conteúdo da fé sem nenhum interesse, sem nenhuma visando nenhum lucro, ou porque isso vai nos dar audiência. E o Senhor colocou na igreja alguns que são apóstolos, outros que são profetas, outros que são evangelistas, pastores e mestres. Todos esses devem transmitir a palavra de forma fidedigna. E o único objetivo ao transmitir deve ser a edificação da igreja. Nenhum outro tipo de interesse deve existir. E aí, então, vamos entrar na mensagem dessa semana, começando a falar da vida eterna. A vida eterna, irmãos, é aquilo que liga todos esses 3 primeiros itens aos 3 últimos itens que nós vamos ver. Senhor Jesus, a vida eterna era algo que nós não tínhamos.
nós não tínhamos e nós não tínhamos nem o direito de receber. Mas, pelo que Cristo executou aqui na terra, nós acabamos de fazer em memória a tudo que ele fez, nós nos recordamos daquilo que o Senhor executou aqui, e ele derramou seu sangue para nós, para perdoar os nossos pecados, e então nos reconciliar com o Pai. E essa reconciliação foi permitida porque nós recebemos a própria vida eterna, a vida do Pai que estava no Filho e foi transmitida a nós quando ele morreu e ressuscitou. E aí foi permitido a nós receber essa vida eterna. Essa vida eterna, no exemplo do caminhãozinho, nós a recebemos assim que recebemos a primeira carga desse caminhãozinho. O caminhãozinho chega, eu recebo, eu permito, abro os portões do meu centro de distribuição, do meu depósito, e aí esse caminhãozinho entra. Junto com um pouquinho do conteúdo da fé, vem um pacote especial que é a vida eterna. Então, no momento que eu recebo, que eu creio, eu passo a receber, passo a ter essa vida eterna. Isso acontece com todos nós que cremos no Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se nós lemos em João 3,16, nós vamos ver como essa vida chegou a nós. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a partir do momento que nós cremos, nós temos essa vida eterna e nós não temos mais o destino de perecer. O Senhor muda a nossa história. Ao receber essa vida, nós somos transformados. Assim como Paulo também foi transformado de uma pessoa que era contra a igreja, perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. No momento que ele recebeu a vida eterna, a vida dele foi transformada e ele se tornou um vaso útil nas mãos do Senhor. E não só útil na época dele, mas tudo aquilo que ele escreveu por inspiração do Senhor tem sido de grande auxílio para nós até hoje. Então veja o resultado que a vida eterna pode causar na vida de uma pessoa. Ela pode continuar mudando vidas e levando mais vida eterna para pessoas, mesmo 2000 anos depois. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, a prova disso a gente vê em 1 Timóteo 1,16. Paulo se considerava o principal dos pecadores, por causa desse histórico dele, né? E mesmo assim, o Senhor aprove ao Senhor, por meio da misericórdia, conceder a Paulo essa vida eterna. Aqui fala, né? Mas por essa razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, como ele diz no versículo anterior, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, irmãos, nós passamos de alguém que éramos reprováveis para alguém que pode se tornar um modelo para demais pessoas ao crer no Senhor. Senhor Jesus. Mas algo muito interessante é com relação a receber a vida eterna e a outra em relação a tomar posse da vida eterna. Eu posso receber a vida, mas não tomar posse dela. Tomar posse da vida eterna é deixar essa vida governar o meu ser, governar toda a minha vida. Toda a minha forma de agir não é mais por causa da minha vida terrena, mortal, mas por causa da minha vida, por causa da vida eterna que eu recebi quando eu criei. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E Paulo admoesta, encoraja Timóteo a tomar posse da vida eterna. 1 Timóteo 6,12 ele fala, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual também fosse chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então veja, Timóteo não só recebeu, mas também foi encorajado a tomar posse da vida eterna, da mesma forma que ele fazia isso perante muitas pessoas. Então, existe uma linha tênue que diferencia você simplesmente ter a vida eterna e você tomar posse da vida eterna. É como se você recebesse uma porção de terra muito fértil, muito produtiva, cheia de árvores frutíferas que dão seus frutos, e tem nascentes, tem ribeiros, mas essa terra eu recebi, mas eu não tomo posse dela.
eu continuo alheio dela, mesmo ela sendo minha. Então, eu não posso usufruir de todos os benefícios que essa terra me dá se eu não tomar posse. Mas a partir do momento que eu tomo posse, eu tenho acesso a todos os frutos que ela dá, eu tenho acesso aos rios, aos ribeiros, às nascentes que estão dentro dessa porção de terra. Então, com relação à vida eterna, é a mesma coisa. Eu preciso tomar posse dela para que eu tenha também condição de usufruir de tudo que essa vida oferece para mim. Senão ela vai ser só algo que eu recebi e não dou valor. E nós precisamos muito valorizar essa vida. Hoje, nos dias que nós vivemos, tudo que Satanás quer é que a gente esqueça que nós recebemos isso e que a gente não dê o devido valor. Mas graças ao Senhor, dia após dia, reunião após reunião, os irmãos têm nos encorajado a desfrutar dessa vida, a buscar mais o Senhor. Né? Quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais eu tenho comunhão com Ele, mais eu vou vendo os benefícios que essa vida tem e produz. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Paulo também fala em 1 Timóteo 6,19, no mesmo capítulo, né, para que Timóteo converse e fale para as pessoas ricas que não confiem na riqueza delas. São muito inconstante a riqueza, né? Mas fala para eles, 1 Timóteo 6,19, Isaac, fala para eles se apoderarem da verdadeira vida, né? Para acumular tesouros aqui, no caso, tesouros no céu, onde não há prata, a ferrugem ou a traça não corrói, onde não tem ladrão, né? Esse é o verdadeiro tesouro que nós temos que acumular. Então, Paulo fala para que Timóteo fale para os ricos confiarem e se apoderarem da verdadeira vida, a vida que vale a pena confiar, a verdadeira vida. Senhor Jesus, a vida que realmente é vida. Então, a vida boa que nós podemos ter por causa dos bens materiais, ainda assim ela é muito fútil, ela não se compara a essa vida que realmente é vida, a vida que realmente vale a pena nós nos apoderarmos. Senhor Jesus, porque essa vida ela é imortal, ela é indestrutível, ela é incorruptível, e o que nós temos no mundo, que o mundo oferece, é mortal, destrutível, corruptível, falho, desaparece, mas essa vida ela é eterna. Uma vez que nós a recebemos, ela opera eficazmente em nós até o dia que o Senhor nos recolher para Ele ou até que Ele volte. E depois essa vida vai continuar operando na eternidade que há de vir, porque essa é uma vida eterna, então ela não cessa. Senhor Jesus, e essa vida chega até nós, como já falamos, mediante o Evangelho. Em 2 Timóteo 1,10, vou só citar aqui, o Senhor trouxe à luz essa vida e a imortalidade dessa vida, a eternidade dessa vida, mediante o Evangelho. E, irmãos, essa vida ela é tão importante, ela é um dos elementos que compõem a vacina que previne contra a iniquidade. Na série do Alimento Diário anterior, das mensagens da conferência que nós escutamos, nós vimos muito claro, muito detalhado, todo o mistério da iniquidade que já opera. Nós vimos lá de forma que o mundo, o sistema está degenerado, está se destruindo e tentando afetar a nossa consciência. Mas a vida eterna, ela é um componente dessa vacina que nos imuniza contra a iniquidade. Então, se existe o mistério da iniquidade, também existe o mistério da piedade. Enquanto no mistério da iniquidade, o que é expresso é a vontade de Satanás, os desejos dele, os planos dele, a forma como ele pensa, no mistério da piedade, nós temos a forma como o Senhor se expressa, os planos do Senhor, e tudo isso sendo manifestado em nós. Senhor Jesus. Então, a piedade, nós não temos uma palavra adequada para o que se diz aqui no original grego. Não vou trazer aqui, mas o significado real da palavra piedade, no sentido bíblico,
seria deusdade, mas essa palavra não existe. Seria algo como ser igual a Deus, ser como Deus. Em inglês existe uma palavra mais próxima disso, mas em português não existe. Ao contrário do que a gente vê no mundo, a gente ouve, né, uma pessoa piedosa, aquela que é caridosa, uma pessoa muito devota, que tem compaixão das pessoas, mas no sentido bíblico e de tudo que nós vamos, de todos os versículos que nós vamos ler aqui, não é nesse sentido, é realmente no sentido de ser igual a Deus. Claro, nós já estudamos no passado a questão de sermos como Deus em vida e natureza, mas sem a deidade, sem nos tornarmos objeto de culto. O nosso culto racional deve ser somente ao Senhor. Ainda que nós sejamos a expressão, que nós sejamos semelhante a Ele, a adoração é destinada somente ao Senhor, né? Senhor Jesus. Então, nós temos que ser esses que expressam o Senhor. Quanto mais eu vivo essa vida divina, essa vida eterna que eu recebi, mais ela é expressa por meio de nós. Digo por meio de nós individualmente e também de forma coletiva, como o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, fazendo uma brincadeira com uma frase de filósofos famosos, então hoje nós podemos dizer, eu vivo a vida eterna, logo eu expresso. Então, não tem como viver a vida eterna e não expressar a pessoa do Deus triuno. Senhor Jesus. E Timóteo, Paulo recomenda a Timóteo para que nós oremos pelas autoridades para ter uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Nós não oramos pelas autoridades porque somos simpatizantes dela ou não. Nós oramos pelas autoridades para que nós possamos ter a liberdade de expressar o Senhor. Que nenhuma autoridade venha para barrar essa questão da igreja expressar a Deus. E nós vemos que isso é algo que vem acontecendo em alguns países e que na manifestação do anticristo vai ser algo que vai se intensificar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a questão da piedade ou de expressar o Senhor, ela tem que ser algo primordial na nossa vida, ao ponto de quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver o próprio Deus. Isso não é fácil, isso demanda de nós uma atitude, demanda de nós que nós sejamos esforçados nessa questão. E isso Paulo já recomendava para Timóteo. Em 1 Timóteo 4:7, ali, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caduca, exercita-te pessoalmente na piedade. Ou seja, aqui está falando na questão individual. Então, eu preciso me esforçar para expressar Deus. Não é algo natural do nosso ser. Então, para que eu possa expressar o Senhor, mais caminhãozinho precisa ir chegando no meu interior, mais conteúdo daquela fé precisa ser acrescida na minha fé. Aí ele fala que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Você não desperdiça nada da piedade, porque ela tem a promessa da vida, a vida que agora é e que há de ser. No mundo, no reino que há de vir, onde nós seremos co-reis com o Senhor, ela vai continuar sendo proveitosa, porque nós vamos estar expressando o Senhor na plenitude máxima quando nós nos reunirmos com Ele. Mas veja que aqui, essa questão do exercício físico, a questão de se exercitar, na verdade, ela não é algo que eu posso fazer de forma teórica. Eu preciso praticar. Se eu assisto um vídeo na internet onde a pessoa ensina a fazer exercícios, se eu não praticar, aquele exercício não vai ter, não vai funcionar. Ele não vai ser eficaz para mim. Posso lá aprender a fazer vários exercícios em casa, aproveitando o próprio peso do corpo. Mas se eu não pratico, isso não vai mudar nada. Da mesma forma, é a questão da piedade. Não adianta nada eu saber exatamente o que quer dizer a piedade e o que eu preciso fazer se eu não praticar. Então, eu reforço aqui a questão de que nós precisamos ter uma intimidade muito grande com o Senhor, com a sua palavra, uma intimidade muito grande com os irmãos,
que é onde nós vamos poder exercitar essa questão da piedade. Graças ao Senhor, Ele nos pôs na igreja, que é o melhor lugar para nós sermos aperfeiçoados, porque o Senhor também colocou pessoas que foram aperfeiçoadas e hoje são aptas também para nos aperfeiçoar. E isso tudo dentro da igreja, que é a casa do Deus vivo, vai cooperando para que ele seja expresso não somente em mim, mas em toda a terra por meio da igreja. Senhor Jesus, e algo muito, muito importante que é frisado nessa mensagem é que a piedade ela precisa começar na nossa casa. Deus precisa ser expresso primeiramente na minha casa e para os meus familiares. De nada adianta eu expressar o Senhor lá fora e as pessoas se maravilharem porque eu sou praticamente Jesus reencarnado, né? Mas na minha casa eu sou o completo oposto disso. Eu falo de forma agressiva, eu não ajo como o Senhor agiria, então eu acabo ferindo essa expressão de Deus, porque na minha casa eu não consigo expressar o Senhor. E isso toca particularmente muito profundo em mim, porque expressar o Senhor para aqueles que te conhecem, assim, conhecem os seus piores, né? A pior face é muito mais difícil, porque você precisa ser legítimo quando expressa o Senhor, não pode ser algo fingido. E as pessoas que te conhecem mais próximo, que são da sua casa, são os que mais sabem quando você está fingindo ou não. Então, realmente, essa questão de expressar o Senhor, começando pela nossa casa, ela exige de nós um grande esforço. E quanto mais eu me esforço na questão de buscar o Senhor, naturalmente essa vida vai sendo expressa. Eu não vou precisar esforçar para falar tranquilo, para ser manso em casa, para ser respeitoso, ou seja lá qual for a nossa falha, nossa dificuldade. Quanto mais esse caminhãozinho é acrescido no nosso interior, quanto mais da fé é acrescida a nossa fé, mais o nosso ser vai sendo saturado. Mais o nosso espírito vai recebendo essa vida que satura para a nossa alma. Então, os meus desejos, a minha vontade, os meus pensamentos já vão ser conforme essa fé, conforme aquilo que Deus planejou, e conforme isso vai saturando na minha alma, isso vai sendo transbordado para o meu corpo, né? Nós somos seres tripartidos, né? Não vem ao caso agora detalhar isso, né? Mas nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, quando o nosso espírito recebe mais fé, ele transborda. Quando transborda para a nossa alma, a ponto de transbordar para o nosso corpo, então aí eu consigo expressar o Senhor naturalmente, sem precisar de esforço mecânico, vamos dizer. Senhor Jesus. Então, que nós realmente possamos ter essa experiência diária de buscar o Senhor, de saturar o nosso ser, para que ele seja expresso em cada detalhe do nosso viver, em cada atitude nossa, desde o momento que nós abrimos os nossos olhos, ao invés de correr para o celular, né, que nós possamos realmente fechar os nossos olhos novamente, ir aí para orar, para ter uma comunhão com o Senhor, para que logo cedo nós possamos já ir recebendo mais dessa frota de caminhõezinhos que o Senhor tem enviado a nós. Recentemente, eu ouvi uma frase assim: se eu acordo e não tenho comunhão com o Senhor, provavelmente eu vou ter comunhão com o inimigo. Isso é muito forte. Não tem meio termo, né? Então, nós precisamos realmente, no primeiro suspiro que nós dermos ao acordar, nós temos que nos voltar ao Senhor. O Senhor anseia por isso, né? Enquanto o Senhor não dorme. Mas quando nós dormimos, o Senhor fica ansioso, esperando que a gente acorde para ter comunhão com Ele. Nós vemos isso desde o Jardim do Éden. Era Deus que vinha ter comunhão com o homem. Então, isso não mudou de lá para cá. O Senhor anseia pela nossa comunhão. E quanto mais comunhão eu tenho com Ele, mais parecido eu me torno a Ele. Né? Quanto mais... Costumo dizer no mundo que um casal, depois de um tempo, eles começam a ficar parecidos até na fisionomia, né? Porque é tanto tempo convivendo junto que eles começam a já misturar os traços, tanto de personalidade quanto até na fisionomia. E da mesma forma com o Senhor. Quanto mais comunhão eu tenho com o Senhor, quanto mais eu o busco, quanto mais eu deixo Ele falar comigo, mais eu vou conhecer o coração dele,
e mais eu vou me tornar parecido com ele. Então, os meus desejos vão ser os mesmos desejos do Senhor, a minha vontade vai ser a mesma vontade do Senhor, e aí sim eu vou poder expressar o Senhor na terra. Mas Paulo faz uma advertência também a Timóteo com relação a expressar o Senhor, que ainda que dependa do nosso esforço, e nós precisamos nos esforçar para isso, não vai ser algo fácil. Aqueles que desejam expressar o Senhor piedosamente, eles serão perseguidos. Em 2 Timóteo 3,12 fala isso. Fala, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, todo aquele que almeja, que quer expressar o Senhor, expressar a vida de Cristo, eles serão perseguidos. Hoje, nós talvez possamos ser perseguidos por meio de ideologias, por a sociedade tentar remover tudo aquilo que vem dos princípios bíblicos, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Isso ainda é algo que está no campo externo, mas vai chegar um momento em que haverá perseguição física. Nossos irmãos da China já têm sofrido muito isso. O Partido Comunista lá persegue os cristãos de forma assim absurda, tanto que eles têm campos correcionais, vamos dizer, para corrigir o pensamento deles, para alinhar com o pensamento do Partido Comunista. E, irmãos, isso já tem relatos, inclusive na internet, de pessoas que saíram desses campos e relatam ter sofrido abusos psicológicos, torturas, lavagens cerebrais, tudo isso para fazerem eles negarem a expressão de Deus. As gráficas na China já têm sido perseguidas, as gráficas que fazem impressão de livros cristãos já têm sido perseguidas, já têm sido fechadas, os donos têm sido multados, até presos. Então, essa perseguição tem sido intensificada. Mas graças ao Senhor, que ainda com essa perseguição, o número de cristãos na China tem aumentado cada vez mais. Já se dizem que existem mais cristãos na China do que no próprio Estados Unidos. E os números de cristãos na China, dos que tiveram coragem de declarar, porque muitos ainda se reúnem de forma clandestina para não sofrer uma perseguição ou tentar evitar essa perseguição, os números de cristãos já superam o número de pessoas registradas no Partido Comunista, graças ao Senhor. Então, não há nada nessa terra, por maior que seja a perseguição, que pode vencer essa vida. Se nós formos fiéis ao Senhor, fiéis nem que seja até a morte, nós vamos perseverar. O Senhor vai nos sustentar. O Senhor falou que estará conosco até o final dos dias. Não importa a perseguição que nós temos que estar ciente de que o Senhor é conosco. Porque a vida que habitou em Cristo, o próprio Deus, quando ele morreu e ressuscitou, essa vida foi dada a nós. Então, não há nada que nós devemos temer, porque nós temos essa vida eterna. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. E, inclusive, irmãos, peço que incluam nas suas orações os nossos irmãos, não só da China, mas todos os irmãos que têm se levantado, principalmente em países muçulmanos. Nós temos relatos de irmãos que, por meio da internet, chegaram até as nossas mensagens e têm se convertido no Paquistão, um país predominantemente muçulmano. Muitos irmãos já até se batizaram. Nós, inclusive, há pouco tempo oramos, porque alguns deles estavam com Covid. Irmãos, isso é maravilhoso. O Senhor tem usado a internet como uma ferramenta para propagação do Evangelho. E mesmo que tenha perseguição, nós precisamos continuar. O Senhor espera isso de nós. Se nós olharmos para a vida de Jesus, para a vida de Paulo, para a vida de João, para a vida de Pedro, todos eles foram martirizados, sofreram perseguição, mas eles perseveraram até o fim. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, quanto mais eu tenho contato com essa palavra, com a verdade, mais ela vai sendo metabolizada no meu ser, ela vai se tornando realidade e mais eu posso expressar o Senhor. No mundo, o que é expresso hoje é Satanás. O mundo hoje tem negado a expressão de Deus,
tem refutado tudo que vem do Senhor, todos os princípios, inclusive princípios intrínsecos que estão nas constituições têm sido mudados, e nós vimos nas semanas anteriores que o anticristo ele vai procurar mudar, inclusive as leis, para que ele possa manipular todas as coisas sem nenhum empecilho. Oh, Senhor Jesus. Próximo item é a fé subjetiva, que nós já pincelamos, e no exemplo da câmera também, nós vemos que é algo que agora totalmente depende de nós, depende da nossa atitude. Assim que o caminhãozinho chega no portão do meu depósito, depende de mim abrir o portão para receber isso. Senhor Jesus. Então, no momento que eu recebo, eu creio, então essa fé é a minha fé subjetiva que começa a ser trabalhada. Senhor Jesus. E quanto mais nós cremos, mais saturados nós somos. E a questão da fé subjetiva, ela é relacionada a receber, né? Chega a palavra até nós e eu creio naquela palavra. E a partir daí eu posso começar a reagir a essa palavra, a ter ações e reações quando eu ouço essa palavra. Seja desde uma mudança do meu ser, seja o senhor fala que eu tenho que ir para a direita, eu creio, e aí eu ajo e vou para a direita, ou o senhor fala para a esquerda, vou para a esquerda, vou para o centro, permaneço no centro. Senhor Jesus, cabe a nós receber e esses caminhõezinhos e abrir o portão. E não depende de mais ninguém, né? O senhor já fez todo o conteúdo da fé, a partir desse momento, isso é conosco, depende totalmente de nós. Senhor Jesus, e nossa fé, essa fé precisa ser uma fé sem fingimento, uma fé sem hipocrisia, como a gente vê em Timóteo. Eu não vou entrar aqui no versículo, só vou citar, mas Paulo fala para Timóteo, né, da fé dele sem fingimento, e também depois ele fala da consciência boa e da fé sem hipocrisia. Isso quer dizer que eu não faço as coisas por mim mesmo. Eu não é o tipo de coisa que eu falo, eu creio que vai dar tudo certo. Não, é uma experiência de que eu ouço falar do Senhor, e aí então eu creio nesse falar, e aí eu tomo uma atitude. A gente vê isso no exemplo de Pedro, quando ele vai andar por sobre as águas. Os discípulos estavam no mar agitado e começaram a ficar temorosos, e de repente eles avistam uma figura andando por sobre as águas. Eles não conseguem identificar ainda o que é. Mas Pedro tem uma atitude totalmente diferente. Ele fala, Mateus 14, 28, Isaac, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele não teve uma atitude desesperada de sair andando e falar, Senhor, eu creio que você vai me fazer andar por sobre as águas. Não é assim. Ele primeiro falou, Senhor, se és tu. Ele apresentou uma necessidade para o Senhor. E aí ele aguardou. Versículo 29, Isaac. E aí então o Senhor disse, vem Pedro, pode vir. E aí Pedro desceu do barco e andou por sobre as águas. Então nós vemos aqui, na experiência de Pedro, que nós precisamos primeiro ouvir o falar do Senhor. Nós apresentamos para ele uma situação e a gente não dá nenhum passo sem antes ouvir o falar do Senhor. Porque se Deus fala e eu não reajo, isso é um problema. Se Deus não fala e eu mesmo assim reajo, isso também é um problema. Nós só podemos dar um passo, seja de fé, quando ouvir o falar do Senhor. Quando o Senhor fala, ainda que eu não veja as coisas concretizadas, eu dou esse passo. Essa é a definição de fé que nós vemos em Hebreus, né? Que é crer nas coisas que não são visíveis, em fatos que ainda não ocorreram, né? Nas minhas palavras ali, não está realmente escrito ali, literalmente. Mas fé é isso, é crer naquilo que eu não consigo ver. Então, no momento que o Senhor fala, vem Pedro, aos olhos naturais, Pedro ia pisar na água e ia afundar. Ele estava no meio do mar. Mas pelo fato de Pedro crer,
Ele não olhou pela condição de que o pé dele ia afundar ou não. Ele deu o passo e o Senhor o fez andar por sobre as águas. Claro, depois, na sequência do versículo, a gente vê que ele se preocupou com o vento, com as ondas, e aí, por causa disso, a mente dele se distraiu, e aí ele começou a naufragar ali na fé. Mas aí o Senhor prontamente veio e o socorreu. Mas a questão é exatamente essa, de que nós precisamos agir somente após ouvir o falar do Senhor, independente do tempo que isso leve. A questão é que nós temos que estar com nossos ouvidos atentos para quando o Senhor falar. Independente do ruído, independente dos ventos fortes, nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos têm que estar fitados no Senhor. E aí, quando Ele falar, nós agimos. Se Ele não falar, nós não agimos. Isso seja para comprar um chinelo, para trocar de casa, para comprar um carro, ou seja para tomar questões mais sérias, né? Desde aonde eu vou para pregar o evangelho, em que rua que eu vou, tudo isso nós temos que estar apresentando diante do Senhor e agir somente depois que o Senhor falar. Mas a gente só vai estar atentos ao falar do Senhor se a nossa consciência for uma boa consciência, como nós lemos no versículo ali anterior, de ter uma boa consciência e uma fé sem fingimento. Então, consciência é o próximo item desses 7 do pilar, que dão sustentação por esse pilar. A consciência é como se fosse um sensor no nosso espírito que o Senhor colocou para nos alertar se nós estamos nos distanciando dele. Tem relação com a nossa situação espiritual, com o nosso estado. Se eu ajo de forma que não agrada ao Senhor, já acende um sinalzinho ali. Ó, alerta, o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está falando, como você está agindo, não agrada ao Senhor. Então, volta para o Senhor. Se volta ao Senhor, se arrepende, e aí esse sensorzinho apaga. O problema é que hoje, no mundo que a gente vive, o objetivo de Satanás é pifar esse sensor. Ele quer danificar o nosso sensor. E aí, se nós agimos mal e o sensor não funciona, nós não vamos saber que nós estamos agindo mal. Hoje, as coisas no mundo já não são mais preto no branco, como dizia antigamente. As coisas são bem esclarecidas. Isso é branco, isso é preto, ou seja, isso é bom ou mal. Hoje as coisas se mesclaram, hoje é tudo cinzento. Essa é a artimanha de Satanás. Ele tem tirado do mundo a referência que é a palavra. Então, se eu sei que se eu cruzar essa linha eu estou errado, Satanás não vem falar não é errado. O que ele faz é diferente, ele tira a linha. Então, eu não sei se eu passei para lá, se eu estou certo, se eu estou errado, né? É isso que Satanás tem tentado fazer. Ele faz isso tentando cauterizar a nossa mente. Se nós lemos em 1 Timóteo 4:2, Paulo já alertava Timóteo isso desde aquele tempo. Imagina isso hoje que tem se intensificado. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizada a própria consciência. A partir do momento que a nossa consciência é cauterizada, ela se torna insensível para as coisas do Senhor, eu acabo me tornando muito mais sensível para as coisas do mundo. Eu fico dando ouvido para mentiras, eu fico dando ouvido para hipocrisias. No versículo anterior a esse, ele fala de ensinamentos de demônios, ensinamentos enganosos de demônios. Então veja, irmãos, como o fator da nossa consciência é importante. Se minha consciência é danificada, eu começo a dar ouvido a outros ensinamentos que não são os sãos ensinamentos. Ficou até meio cacofônico agora, né? Mas, irmãos, nós temos que ter muito cuidado para não deixar outro tipo de caminhãozinho vir trazer cargas nocíveis ao nosso ser. Nós temos que estar muito atentos a isso, porque esses caminhãozinhos que Satanás envia, né, trazendo para esse exemplo, eles são muito sutis. E ele vem aos pouquinhos infiltrando, como se fosse uma carga clandestina, né? E aí
Todo mundo conhece o exemplo do sapo na água morna. Se você joga o sapo na água fervendo, ele pula e cai fora. Mas se você põe ele ali em temperatura ambiente, vai esquentando o fogo, ele não percebe que o calor tá matando ele. E quando ele se der por conta, ele já está fervendo. Então nós temos que tomar muito cuidado com que tipo de caminhão que entra no nosso depósito. Então a nossa consciência é como se fosse a portaria desse depósito. Chega alguma coisa, alguma carga nociva, o porteiro, a nossa consciência fala, papá, isso aqui não. Essa carga não é daqui, pode ir para lá. Só vou deixar entrar a carga que vem com o conteúdo da fé. Senhor Jesus, mas irmãos, e se isso acontece? E se eu deixo entrar algum caminhãozinho? E se minha consciência é danificada? O que eu faço? Graças ao Senhor, nós ainda estamos em tempo de nos arrepender. E nós temos o sangue de Cristo que é capaz de consertar, né? Consertar o nosso sensor. Se nós lemos em Hebreus 9:14, nós vamos ver o que possivelmente Paulo escreveu Hebreus, nós vamos ver o que ele diz com relação a quando a nossa consciência está danificada. Vou falar aqui, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então nós vemos aqui que o sangue de Cristo ele é capaz de purificar a nossa consciência. Se nesse momento, irmãos, vocês sentem que a sua consciência não está funcionando como deveria, ou está funcionando meia fase, irmãos, esse é o momento, ainda há tempo de nós corrigirmos isso. Hoje de manhã nós nos lembramos do que o Senhor fez, do sangue que Ele derramou por nós. E esse sangue, além de perdoar os nossos pecados, também é capaz de consertar, de purificar a nossa consciência. Então, irmãos, eu rogo a todos nós, eu inclusive, que sempre que nós percebermos que existe um mau funcionamento na nossa consciência, que nós possamos recorrer a esse sangue e que a nossa consciência seja novamente purificada. Porque o que Satanás quer é justamente isso. Se ele derruba esse sensor, se ele derruba esse item da consciência, ele acaba afetando todos os outros itens. Porque se a minha consciência ela se torna cauterizada, eu já não recebo mais o conteúdo da fé, a minha fé interior ela é danificada, ela não consegue assimilar, ela não consegue absorver o conteúdo, eu começo a ouvir, mas ouço e não acontece nada, eu fico distraído quando estou ouvindo a palavra, e aí nada mais tem efeito. O grande mistério da piedade é interrompido na minha vida porque eu permiti que minha consciência fosse cauterizada. Senhor Jesus, isso é muito perigoso, irmão. Nós precisamos tomar muita atenção quanto a isso. Se cai a questão da consciência, todo o resto é afetado. Claro que não de forma coletiva, como a igreja, como o corpo de Cristo, mas eu, como membro, sou afetado. E isso prejudica demais o plano de Deus na nossa vida. Então, que nós possamos ficar atentos a essa questão. Para quê? Para que nós possamos expressar o Senhor na terra. Se minha consciência está purificada, se eu tenho recebido a carga correta de toda a dispensação de Deus, eu vou ser a expressão de Deus na terra. E aí, grande é este mistério da piedade. Né? Quando nós começamos a mensagem, o versículo base dessa mensagem é justamente 1 Timóteo 3,16, que fala que grande é o mistério da piedade. E esse mistério da piedade, ou seja, a questão de Deus expressar, não precisa do versículo não, Isaac, depois eu vou entrar nele. Essa questão de expressar o Senhor é um desejo que Deus tem desde o princípio, desde o momento que ele decidiu criar o homem. Agora sim, Isaac, em Gênesis 1, 26 e 27, se couber os dois na tela. Nós vemos que Deus nos criou homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança.
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Continua o versículo, no seguinte fala, criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, desde o princípio, o plano original de Deus para nós era que ele pudesse ter uma expressão na Terra. Por meio de Adão e Eva, no princípio, o Senhor queria que eles fossem a representação de Deus, a manifestação, a expressão de Deus na carne. Mas, como todos sabem, por causa da queda, isso impediu, por breve tempo, que o Senhor fosse expresso aqui. Então, Deus buscou, por todo o Antigo Testamento, digamos, um povo que ele pudesse ser expresso aqui na Terra, né? Mas, mesmo assim, esse povo falhou. Mas, graças ao Senhor, aleluia, que ele veio, o próprio Deus se tornou carne. Se nós formos em João 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vemos que qual foi a solução que Deus encontrou para que ele verdadeiramente fosse expresso aqui na Terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 14, Isaac. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Então nós vemos aqui que a solução para que Deus realmente fosse expresso na Terra foi ele se tornar carne, se tornar humano, né, digamos assim, na pessoa de Jesus. Então, a partir de então, Deus pôde ser expresso na Terra por todo esse tempo. Jesus era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. Todo o seu viver, tudo que ele fez, expressou o Pai aqui na Terra. Desde o princípio, desde o seu nascimento, até a sua morte e ressurreição. Todo o objetivo de vida dele era fazer a vontade do Pai. E a prova de que ele era a imagem de Deus está em Colossenses 1:15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, nós vemos realmente que Deus era a imagem de Deus aqui na Terra. Ou digo, Jesus Cristo era a imagem de Deus aqui na Terra. Ele pode ser expresso, Deus pode ser expresso por meio do viver de Jesus Cristo. E imagina, o próprio Deus aceitar se limitar a um corpo humano, sofrer todas as privações, passar 9 meses de uma gestação dentro da barriga de Maria, nascer como um bebezinho e ter que passar por todo o aprendizado que uma criança tem que aprender. Hebreus fala que ele aprendeu as coisas pelo que sofreu. Acho que é isso. Então, não foi um viver diferenciado. E ele nasceu numa manjedoura, ele veio de forma muito simples, muito humilde. Ele não nasceu como um príncipe desse mundo, assim, por dizer, né? Ele não nasceu num berço de ouro, cheio de regalias. Na verdade, ele veio de forma muito simples, muito, muito simples. E por todo o seu viver, ele, por estar no Espírito, ele foi aprovado e ele expressou o Senhor. Mesmo sendo Deus encarnado na pessoa de Jesus, com toda a limitação, ele ainda era passível de cair em tentação, né? Porque ele era 100% homem, apesar de ser 100% Deus. Se não fosse assim, se existia na época de João, principalmente, um grupo de pessoas que não acreditavam que Jesus tinha vindo realmente em carne e osso, né? Eles acreditavam que era um espírito pairando e tal. Não, ele veio realmente como homem, como carne. Tanto que foi tentado no deserto. Se ele não fosse passível de falha, passível de cair em tentação, Satanás não ia perder o tempo dele tentando tentar o Senhor para que ele caísse. Porque o objetivo de Satanás era que não houvesse uma expressão de Deus na Terra. Se Satanás tivesse logrado sucesso em fazer Jesus cair em tentação, acabava ali a expressão de Deus. O que o inimigo mais teme é quando Deus é expresso na Terra. Ele não se importa com o nosso conhecimento. Ele se importa e teme quando a igreja, quando nós o expressamos aqui na Terra.
E era isso que ele queria evitar quando tentou Jesus. Mas graças ao Senhor, Jesus venceu. Ele foi vitorioso, ele recusou as tentações, então ele pôde dar início ao seu ministério. Ou seja, a expressão de Deus continuava sendo manifesta aqui na terra. Ó Senhor Jesus! E o viver dele era tão irrepreensível, e ele expressava Deus de tamanha forma que até os demônios das pessoas que estavam endemoniadas temiam quando o Senhor aparecia. Ele não precisava fazer absolutamente nada. A simples presença dele já fazia os demônios ficarem atormentados. Em Mateus 8, do 29 e 30, mostra isso para nós. Os demônios ali, bem depois da passagem de Pedro sobre o mar, eles chegam na outra margem, e aí chegam nesse lugar onde tem 2 endemoniados. E eram endemoniados que ninguém conseguia controlar, viviam em túmulos e tal. E aí, quando Jesus chega, olha só o que eles falam, esses endemoniados. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Até isso, ó. Ali depois continua falando que o Senhor expulsou esses demônios por uma manada de porcos. Então vemos aqui que os demônios estavam preocupados de que o Senhor foi atormentar eles antes do tempo, ou seja, que iam ser jogados no lago de fogo antes de se cumprir todas as profecias, né? Antes do Apocalipse, digamos. Eles já estavam preocupados com isso. A simples presença, não foi Jesus que chegou lá nesses endemoniados e tentou conjurar ali para expulsar. Não, a simples presença de Cristo, quando pisou na outra margem do rio, já despertou esses demônios e causou temor neles. Ainda que Jesus fosse maltratado, ainda que Jesus fosse desvalorizado por todas as outras pessoas, pelos judaizantes, por todas as pessoas que o cercavam ali, que não faziam parte dos discipulados ali, os demônios já reconheciam, na verdade, na pessoa de Jesus, a expressão de Deus. Irmãos, o nosso viver hoje tem que ser de tal forma que os demônios, o inimigo, toda casta de principados e potestades possam reconhecer em nós a figura de Deus. Isso não é pouca coisa. O viver de Jesus era transformador. Aonde ele passava, tudo se transformava. E o que o Senhor espera de nós hoje também é isso. Senhor Jesus, mas como é que nós vamos expressar o Senhor, né? Não é por nossa própria vontade natural. Quando o Senhor morreu e ressuscitou, ele nos deu o Espírito que dá vida, o Espírito vivificante. Eu não vou citar os versículos, mas todos nós sabemos aqui, se os irmãos quiserem ler em 1 Coríntios 15, 45 e João 6, 63. João 63 é bem conhecido também, né? Fala que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, o que o Senhor deixou para nós, assim, de legado, quando ele morreu e ressuscitou, foi esse próprio Espírito que dá vida. O Espírito que habitava nele, que fazia com que ele fosse a expressão de Deus na terra, hoje também habita em nós. Senhor Jesus. Então, é possível que nós expressemos sim o Senhor, porque a mesma vida que hoje habita em nós é a mesma vida que habitou no Senhor, em Jesus, enquanto ele esteve na terra. Então, agora, chegando realmente para o grande mistério, vamos, Isaac, projeta, por favor, 1 Timóteo 3, do 15 ao 16. Paulo aqui estava falando para Timóteo, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, aqui, o primeiro versículo, ele vem falando da igreja, aí, em seguida, ele fala, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado
em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo e recebido na glória. Parece que não casa ali, né? Parece que perde um pouco o nexo do que Paulo vinha falando. Mas não, é só uma impressão superficial. O que o senhor estava falando aqui do ministério, a forma como nós devemos proceder na casa de Deus é por meio do mistério da piedade. A forma como a igreja se comporta é expressando Deus. E nós vamos ver aqui, detalhar esse versículo 16, que era uma poesia composta de 6 versos. Até alguns estudiosos dizem que era um hino que era cantado na época, né, de Paulo. Então nós vamos ver aqui que grande é o mistério da piedade, e aquele que foi manifestado na carne. Então, como nós vimos já, aquele que foi manifestado na carne foi Cristo. Ele era o verbo que se encarnou. Foi justificado em espírito. Essa palavra justificado também tem um sentido de ser provado, de ser aprovado em seu ministério. Desde o seu batismo até a ressurreição, o Senhor sempre confirmou, sempre aprovou que Jesus era o Filho de Deus. Quando ele foi batizado, nós vemos que assim que ele foi batizado, veio o Espírito de Deus em forma de pomba, veio sobre ele. Ou seja, isso é uma confirmação, isso é uma aprovação. E aí nós vemos em seguida que, após o batismo, Jesus foi guiado para o deserto, como nós vimos, mas quem o guiou para o deserto foi o próprio Espírito. Então nós vemos que o ministério de Jesus foi sendo aprovado a cada passo que ele dava. E na ressurreição dele também, ele foi aprovado. A prova disso, né, que o seu ministério foi aprovado pelo Senhor, foi que o sinal foi que ele ressuscitou. Se Jesus tivesse falhado em algum momento durante o seu viver terrenal, e Deus poderia simplesmente não aprová-lo e não permitir a ressurreição. Isso seria um sinal de que houve alguma falha no processo. Mas porque ele ressuscitou, nós podemos crer que tudo que ele fez foi aprovado. Em nenhum momento ele viveu fora do Espírito. Em nenhum momento ele deixou de expressar a Deus aqui na Terra. E aí, por isso, então, ele pôde ser aprovado. E hoje, irmãos, se nós vivermos no Espírito, se nós tivermos esse mesmo desejo que Jesus tinha, ele fala que a fome e sede dele era fazer a vontade do Pai. Se existir esse anseio no nosso interior de fazer a vontade do Pai, de que nós vivamos, de viver a todo instante no Espírito, nós também seremos aprovados. Se nós vermos Romanos 8:10, Paulo mostra isso para nós. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, por causa da vida nós somos justificados. De fato, todos nós aqui temos Cristo em nós. Do contrário, nós não estaríamos aqui, né? Se por acaso você ainda não tem, esse é o momento. Aceite Cristo para o seu interior nesse momento, e independente da situação que seja o seu corpo físico por causa do pecado, Cristo em vós vai ser vida, vai se tornar vida, e nós vamos ser justificados por meio dessa vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O próximo verso desse versículo de Romanos 3:16 é contemplado por anjos. Acompanhando toda a trajetória de Jesus, nós vemos que desde o seu nascimento até a entronização dele em Apocalipse, os anjos estavam ao seu redor. No nascimento, apareceram anjos para os pastores, anunciando que Jesus havia nascido, e em Lucas fala que era uma multidão de milícia espiritual, ou seja, eram vários anjos. Quando Jesus foi tentado no deserto, assim que Satanás se retirou, os anjos vieram e serviram o Senhor. Na ressurreição também,
quando as mulheres vão até o túmulo, já não tem mais o corpo, mas tem anjos lá que anunciam que Jesus ressuscitou. E na entronização de Jesus, ele está assentado ao trono, e ao redor estão milhões e milhares de anjos ao redor dele. Então nós vemos que em todo momento Jesus foi contemplado por anjos. O seguinte verso é: pregado entre os gentios. As boas novas do Senhor foram anunciadas por toda a terra, têm sido anunciadas por toda a terra. Em Mateus 24, nós vemos que o evangelho será pregado, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Nos 3 primeiros evangelhos, o Senhor fala: ide, fazei discípulos, vai, prega o evangelho. Então nós vemos que o evangelho de Jesus tem sido anunciado, a vida de Jesus tem sido anunciada entre os gentios. E a prova disso somos nós que estamos aqui hoje. Nós que não éramos merecedores, nós que não fazíamos parte da oliveira boa, né? Éramos a oliveira brava, fomos enxertados nesse plano. Nós somos incluídos nesse plano também, porque ele foi anunciado a nós. O próximo verso fala que ele foi crido no mundo. Em Atos, nós vemos que muitas pessoas criam no evangelho que era anunciado a elas, e elas eram destinadas também à vida eterna. Então, desde lá até hoje, muitas pessoas têm crido na vida de Jesus, no que ele fez, no que ele realizou por nós, e por ele ter nos reconciliado com o Senhor. E agora o último verso é bastante interessante, porque parece que ele está deslocado aqui do restante. Esse recebido na glória seria talvez mais adequado estar aqui depois de contemplado por anjos, né? Porque foi quando ele ascendeu aos céus que ele foi recebido na glória. Mas Paulo deixa aqui por último, propositalmente, porque não é somente referente a Cristo que é o ministério da piedade, mas muito mais do que isso. Agora, isso inclui a nós. Aqui Paulo estava se referindo também à igreja quando for arrebatada. O mistério da piedade não é somente Cristo, mas é Cristo e a igreja. Parece, né, meio estranho, né, mas estava falando de Cristo, mas por que agora a igreja? Né? Por que a igreja seria o mistério da piedade se estava falando de Cristo? Justamente pelo que nós vimos, que Cristo, ele está hoje dentro de nós. Então, por tudo que Cristo realizou, no momento em que ele se entrega a nós como o Espírito que dá a vida, hoje ele habita dentro de nós. E aí, então, nós podemos expressar o Senhor. Essa realmente é a verdadeira, o grande mistério. Aos olhos humanos não tem explicação, por isso é um mistério, né? De que Deus habitou no Filho, que teve um viver impecável, ressuscitou e deu sua vida a nós. Então, a vida do Pai hoje habita em nós, e aí, então, nós podemos expressar o Pai. Esse é o grande mistério da piedade, né? Se nós vemos o versículo 15, vinha falando da igreja, e aí o 16 fala da piedade. Então, o grande mistério é que a igreja possa expressar o Senhor. Senhor Jesus. E Colossenses 1, 27 mostra que agora o Senhor habita em nós, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Vejam, mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Hoje Cristo está em nós. Para muitos isso é um mistério, mas para nós isso é uma realidade. Hoje nós podemos, ao invocar o nome do Senhor, nós contatamos Ele, nós o sentimos, nós o tocamos, e então nós temos a oportunidade de expressar a vontade do Pai. Senhor Jesus. Aí, então, na sequência, vem o versículo de Gálatas 2:20, que também é o hino que nós cantamos, que fala que já não sou eu quem vive, mas Cristo hoje vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, não na carne de pecado, mas na carne e osso, eu vivo pela fé
no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou a mim. Então, irmãos, hoje nós não temos mais desculpa de que não é possível viver, que não é possível expressar o Senhor. Hoje, o que eu vivo não deve ser mais eu, mas o Cristo que vive em mim deve ser manifestado. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o grande mistério da piedade, que é Cristo que foi manifestado em carne, que hoje vive dentro de nós, fazendo com que nós também passemos a manifestar a Deus na carne. Ele é o Espírito que dá vida, que hoje mora em nós. Então, hoje, como corpo, nós somos o Cristo corporativo, nós somos a igreja, a expressão de Deus na terra. Hoje, tudo que Satanás mais teme é que nós, como corpo, o expressemos. Ó Senhor Jesus, hoje nós temos a incumbência de ser a continuação daquilo que Cristo fez enquanto andou aqui, que é manifestar o Senhor. Hoje Deus se torna novamente palpável para as pessoas. Muitos podem alegar que não conseguem ver a Deus, que não sentem, ou até que Deus não existe. Mas nós estamos aqui para provar justamente o contrário. O nosso viver tem que ser um viver de que quando as pessoas olhem para nós, elas possam ver o próprio Deus. E, se possível, até tocar no próprio Deus. Mas só que para isso nós precisamos estar adequados, né? Precisamos estar debaixo de todas essas itens que nós vimos ali, para estar bem alinhado com o Senhor. Da mesma forma que Satanás, que os demônios temeram pela simples presença de Jesus naquele episódio, hoje nós, como expressão de Deus, temos que levar exatamente esse mesmo temor para todas as potestades. Hoje nós vivemos um período de densas trevas. O mundo aí fora, irmãos, olha, tem coisas que nós cristãos nem imaginamos que acontece, né? Isso o que vem à superfície é algo muito pequeno perto de todo o poder das trevas. Mas graças ao Senhor que nós hoje temos um espírito, e esse espírito, a Bíblia fala que ele é 7 vezes intensificado, ou seja, ele é 7 vezes mais forte. Então, ainda que o mundo esteja em densas trevas, nós podemos ser como essa candeia que vem, como uma luz, como uma lanterna super forte que pode vir e dissipar todas essas trevas. Que a nossa vida também possa afetar o ambiente ao nosso redor, possa inclusive nós como igreja, o viver adequado da igreja possa afetar o universo de tal forma que as pessoas saem do domínio das trevas e venham para essa luz. Senhor Jesus, isso é muito precioso, é muito grande, irmãos. A igreja é algo muito precioso, né? Nós já falamos no passado que é a menina dos olhos de Deus. Por quê? Porque a igreja é onde Cristo pode vir a nascer nas pessoas, em pessoas que não creem. É por meio da igreja que as pessoas vêm a crer em Jesus, né? Que o Senhor, quando vir, possa nos encontrar dessa forma adequada, sem estar titubeando, sem estar distraído, né? Mas que ele possa realmente encontrar em nós cristãos que vivem e expressem o Senhor. Hoje, trazendo para a nossa realidade, viver uma vida adequada, estar de forma adequada, de forma que seremos vencedores, é por meio da pregação do Evangelho. Ontem nós tivemos uma manifestação da expressão de Deus em toda a terra por meio da pregação do Evangelho, né? Ontem os irmãos compartilharam conosco as experiências deles. Irmãos, o simples fato de orar é um fato simples, mas isso não é simplório, orar pelas pessoas. A questão orar por alguém é algo que tira ela do domínio das trevas, dá oportunidade a ela de se render ao Senhor e fazer parte desse corpo que expressa Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor, quando voltar, realmente possa nos arrebatar como vencedores, para que nós sejamos parte do exército de Cristo, parte da noiva. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Para finalizar só,
é o versículo de Efésios 5:32, se eu não me engano, acho que é esse, deixa eu ver aqui. Isso, 5:32. Fala aqui, ó, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Cristo e a igreja, né, a igreja que recebeu a vida de Cristo, é esse grande mistério da piedade. A igreja expressando o viver de Deus. Ó, Senhor Jesus. Então, o que o versículo 15 com o versículo 16 tem em relação é que o nosso proceder na igreja deve ser o de expressar a Deus. Expressar a Deus através da minha atitude e através do meu falar, levando a palavra do Senhor às outras pessoas. Ontem o irmão Pedro, na live de manhã, de encorajamento aos jovens, aos irmãos e irmãs que iam sair para a pregação do evangelho, ele falou que o evangelho é como se fosse um leão enjaulado. Tudo que eu preciso fazer é abrir a jaula. Tudo que eu preciso fazer é abrir a minha boca. E o evangelho, que é o poder de Deus, vai fazer todas as coisas. Eu não preciso ser muito experiente na pregação do evangelho. Eu não preciso ser super corajoso para abordar as pessoas, ser cara de pau. Não, nada disso. O que eu preciso é crer no poder do evangelho e deixar o Senhor fluir. Nós temos relatos de pessoas que estavam tão nervosas que simplesmente falaram, eu posso orar por você? Pode. Vou contar rapidinho aqui a experiência que aconteceu, acho que umas 2, 3 semanas atrás. Uma jovem, saiu para pregar, para o Avança Jovem, pregar o evangelho, mas ela estava super nervosa, super nervosa. E ela contratou uma pessoa e não sabia o que falar, ela travou, ela simplesmente congelou na frente dessa pessoa. E a única coisa que saiu da boca dessa pessoa, dessa irmão ou irmã, foi bolacha. Bolacha. E naquele exato momento, a outra pessoa começou a cair em choro, começou a cair em prantos. E o jovem não entendia o porquê. Aí a pessoa confessou que ela tinha ido no mercado e tinha roubado um pacote de bolacha. Veja, irmãos, mesmo não tendo muita coragem, mesmo não tendo muita cara de pau, digamos, para sair e pregar o evangelho, tudo que esse jovem fez foi sair e crer no poder do evangelho. E aí, por meio disso, o Senhor pôde usá-lo. Esse jovem se deixou ser usado por Senhor porque ele se dispôs a servir. E aí, por causa disso, aquela pessoa pode receber uma oração, pode se arrepender do que ela fez, pode tomar o sangue de Cristo e também, hoje, poder ser uma pessoa que expressa o Senhor por meio do seu viver. Então, irmãos, que nós possamos confiar nesse evangelho, confiar nessa vida que há em nós e continuar recebendo mais e mais dessa vida, dessa fé, desses caminhõezinhos que trazem cargas tão especiais para nós. Temos aí vários meios de receber, né? Desde a palavra ouvida, a palavra escrita, a comunhão com o Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos encontrar fazendo assim. Senhor Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tudo que nós temos ouvido. Senhor, eu te agradeço em especial porque eu, Fernando, ouvi essa palavra e posso ser transformado. Senhor, que essa palavra possa transformar também vários e vários irmãos. Não só os que estão presentes, mas que poderão vir assistir por meio da internet. Ó, Senhor Jesus, e que realmente, Senhor, nós possamos ser a tua expressão aqui na terra. Senhor, elimina do nosso interior tudo aquilo que impede o Senhor de ser expresso por meio de nós. Senhor, e que nós, como Cristo aqui na terra, como Cristo corporificado, sejamos, Senhor, a tua expressão, Senhor, e possamos levar a tua vida a demais pessoas. Jesus é o Senhor.